Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, terça-feira, dia 24 de novembro, estamos na 34ª semana do Tempo Comum e meditaremos nesse momento na palavra de Deus que está no Evangelho de São Lucas, capítulo 21, versículos de 5 a 11. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu. E ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou, um povo se levantará contra outro povo. Um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação. O final do ano litúrgico, nós estamos celebrando a última semana, porque o ano litúrgico termina no próximo sábado. De praxes, é tradicional nós sermos já visitados por esses textos onde há palavras proféticas do Senhor, onde o Senhor ele expressa essas realidades que estão por acontecer, que nós falamos na linguagem teológica desse caráter escatológico, do escatom, daquilo que está por vir, que de fato que o tempo da igreja é um tempo de tensão. Nós vivemos a partir daquilo que já se realizou pelo mistério pascal de Cristo, contudo, nem tudo ainda se realizou. Essa realidade da Páscoa de Cristo, há coisas ainda em desenvolvimento, há coisas ainda em processo de realização, que ainda não se realizou, que são essas promessas últimas e tem esses sinais da iminência, dessa realidade que está. E hoje, o nosso Senhor, ele coloca isso, ele prepara os seus discípulos nessa expectativa. Primeiro aqui Lucas faz uma grande referência àquilo que de fato aconteceu no ano de 70, que foi a destruição do templo. Mas não somente isso, Jesus também ele antecipa e sinaliza para essas realidades talvez de uma insegurança, de guerras, de catástrofes naturais, como terremotos que ele cita hoje, dessas realidades de conflito que vão perpassar a sociedade. De fato, quando a gente escuta essa palavra e dá um pequeno olhar para a história da nossa humanidade, parece que é uma realidade muito presente, parece uma realidade muito real e que, de fato, em alguns momentos da nossa história isso aconteceu. O que a palavra quer nos ensinar? Isso de uma maneira de um olhar macro, mas se olhar para a nossa vida pessoal. Que seguir a Jesus Cristo, que viver essa dinâmica dos valores do Evangelho, de viver uma vida espiritual levada a sério, de viver uma inteireza na comunhão com Deus, não nos descarta de experimentarmos nesse mundo certas inseguranças, mudanças, catástrofes, conflitos. Ou seja, nós estamos, porque estamos ainda aqui, inseridos. E queridos, não nos enganemos, não vivamos uma fantasia. Porque muita gente acha que seguir a Cristo é entrar numa bolha, está inerente a viver um mundo fantasioso. Não. A própria palavra está dizendo, olha, vai acontecer coisas catastróficas, vão acontecer tragédias, vocês vão se deparar por conflitos, mas coragem, isso tudo está previsto, ou seja, isso não é empecilho para que a graça e a salvação de Deus se realize na minha e na sua vida. Essa é uma forma de eu e você olharmos para as realidades que talvez não nessa proporção,
mas numa menor proporção que somos tocados. Quantos de nós somos cotidianamente atravessados por conflitos? Quantos de nós somos visitados por imprevistos trágicos, por perdas? Quantos de nós, na nossa caminhada de vida, nós vemos destruir coisas, perdemos coisas, somos frustrados em nossos projetos, em nossos sonhos? O que isso quer dizer? Que a palavra, ela nos ensina a lidar com isso, ela não nega isso. Fazer entender que, por mais que estamos aqui nessa vida, se essas realidades elas se realizam, há ainda uma esperança. Há ainda uma realidade a qual o meu coração pode se ancorar, que é na graça e na presença do Senhor que está sobre tudo isso. Nós acabamos de celebrar Cristo Rei. E celebrar Cristo Rei é dizer que, sim, Ele é Rei das realidades talvez alegres, benéficas, mas também, apesar de sermos atravessados por conflitos, tristezas, Cristo também é Rei, Ele continua sendo Rei. E Deus é tão poderoso que pode se utilizar dessas realidades para cada vez mais amadurecer e instaurar a salvação dEle na minha e na sua vida. Que o Senhor nos renove nessa esperança, nesse santo dia. E que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.